Gente, começando aqui, ponto principal e o primeiro da nossa pequena maratona, que é como avaliar o meu público-alvo. A pergunta aqui de milhões, né? Poxa, eu quero crescer, Santinho, como é que eu faço para encontrar esse público? E aí, os 3 aspectos principais que você precisa fazer são, beleza, quem especificamente é o meu público-alvo, onde está o meu público-alvo e o que o meu público-alvo deseja, o que ele precisa, como é que eu posso atender essa galera muito bem? O que eu posso fazer para ter um bom relacionamento, para impactar eles na necessidade, na dor? Tá? E aí, entrando aqui, a primeira pergunta para identificar o seu público, gente, é muito pensar quem é realmente a função, a estratégia que você quer focar no seu público. Você atende mais empresas, que a gente chama aqui, né, de B2B, ou você atende mais pessoas, que a gente chama aqui necessariamente de B2C, ou seja, de consumidores finais, tá? Essa é uma pergunta que você precisa analisar muito no seu dia a dia de receita, tá? E trocando muito com vários empreendedores do segmento de climatização, CFTV e por aí vai, manutenção, engenharia, muitos acabam focando em segmentos de empresas. Tem uma receita recorrente, tem um valor de ticket maior, mas pode não ser o seu caso. Pode ser que hoje você atenda mais o mercado B2C, está tudo bem, não existe um certo e um errado aqui, mas é importante você analisar sempre os dados de vendas da sua empresa para conseguir mensurar aqui. Beleza, hoje eu tenho muito trabalho com pessoas B2C, nossa, eu perco muito tempo, gasto muita energia, eu gasto muito meu investimento, mas a receita é 20%. Será que faz sentido investir mais no mercado B2C? Talvez a resposta não seja esse caminho. Talvez investir em mercado B2B seja a chave aqui da solução. E aí, esse é o primeiro ponto de identificação aonde você precisa focar. O segundo ponto, né, que é onde está o meu público. E esse ponto aqui, eu listei um checklist super legal de algumas estratégias importantes para você estar mapeando. Tá? E aí, muito nesse ponto, o primeiro que você precisa entender e avaliar o seu público é o seu público, tá? Ele está mais online ou offline. Muitas das vezes a gente entende que o público hoje está super conectado e super em redes sociais, mas não necessariamente, em muitos casos, ele vai utilizar o tempo todo redes. Pode ser que o seu público seja muito mais físico. Se você tiver uma loja, por exemplo, com vista, o seu público acaba sendo atraído muito mais pelo offline. Esse ponto físico ali é uma forma de comunicação, uma forma de abordagem. Então, o seu público não necessariamente ele está no online, e aqui é o primeiro questionamento que eu jogo. Ele está mais online ou offline? Como é que você pode identificar isso? Tá? O segundo é mídias sociais. A gente sabe que se seu público estiver necessariamente online, ele vai usar as mídias sociais, mas é importante você mapear quais ele mais está presente. E como é que você faz isso? De forma bem simples, gente. Se você entrar no Instagram, entrar no Facebook e medir comentários, curtidas, engajamento, envios de mensagem, vocês conseguem notar que, pô, Santinho, a galera manda mais mensagem pelo Instagram. Instagram eu tô recebendo bastante coisas, eu recebo curtidas, eu recebo comentários. Será que o meu público tá lá? Isso pode ser uma referência que sim, tá? Você já tem uma base forte no Instagram. Mas, por outro lado, se você falar, pô, Santinho, Facebook, cara, funciona para mim. Tô lá no Marketplace, a galera em contrato, pô, manda mensagem, usa Messenger. Então, analisar um pouco aqui as redes sociais é muito baseado no cotidiano, né? Como é que as pessoas mais entram em contato com vocês pelas redes sociais? Elas mandam mensagem, elas se interagem, elas comentam em publicações. Então, esse é um ponto para a gente avaliar mídias sociais. O terceiro é blogs e fóruns, tá? A gente sabe o quanto blogs e fóruns são super importantes para a gente estar presente, tá? E é super relevante você estar presente em discussões que falam sobre o seu segmento, que falam necessariamente sobre o setor que você está trabalhando, né? Então, eu trabalho com climatização. Eu estou em blogs e fóruns que falam sobre isso, que provavelmente tem clientes que possam estar presentes tirando dúvidas, tentando ver modelos de ar-condicionado, o que for. Esse é um caminho super interessante para você estar presente e, de certa forma, atuando ali para conseguir atacar o cliente no momento que ele está com uma dúvida, ele está com uma dor, e você poder prestar o seu serviço. O quarto, logicamente, é eventos. A gente sabe que grande parte hoje do mercado atua com eventos para presença de marca, e não só isso, como uma forma de atrair consumidores. Então, mapear os eventos chaves do setor
não só para aprimorar o seu conhecimento sobre novas tecnologias e o cotidiano no geral, também podem te gerar boa receita e gerar leads bem quentes, tá? E por fim, lojas físicas, tá? Não só isso, é super importante entender se o seu público vai atrás delas, se ele interage com elas, e fazer algumas parcerias com algumas lojas pode ser super legal. E lógico, gente, lojas físicas de bairro, trocar, por exemplo, uma empresa que às vezes vende ar-condicionado, ou vende algum equipamento que é da sua chave e vai precisar de instalação, tá presente na comunicação dessas lojas, seja com todas, seja com panfletos, com flyer, pode ser um caminho interessante, e esse é um ponto interessante para a gente atacar, tá? E aí, gente, algumas dicas super importantes sobre esse ponto, tá? Avaliar concorrentes e região é sempre super estratégico quando a gente vai medir também um pouco de público, tá? Não menospreze a função de entender os seus concorrentes da região, entender como eles trabalham, entender quais estratégias de marketing eles também atuam. Isso pode moldar algumas estratégias bacanas também para você, desenvolver estratégias não semelhantes e iguais, tá? Mas que possam dar embasamentos para um desenvolvimento legal. O segundo ponto, logicamente, gente, isso aqui, avaliação de público é um processo contínuo. Tá? Hoje você pode estar focando em mercado B2B, em empresas, amanhã você pode estar focando no mercado B2C, de pessoas, e tudo bem, tá? A avaliação de público-alvo é uma coisa que pode mudar a todo momento, seja por expansão da sua marca. Santinha, antes eu atuava em Goiânia, agora estou expandido para Goiás todo, estou pensando em Sul. Legal. Provavelmente isso requer uma reestruturação de público-alvo, e aqui entra esse processo, tá? Público-alvo não é uma coisa que necessariamente é imutável. Ela tende a ser um pouco mais permanente ao longo do tempo, mas ela pode mudar ao longo de alguns investimentos, de crescimento e de diversos outros fatores. E o terceiro é experimento e teste. Gente, fazer uma campanha, às vezes, com panfletos ou de anúncio de mídia em Google, Facebook, pode dar resultado? Pode. Mas é importante você sempre mensurar isso e testar em pequenas parcelas, aos poucos. Tá? Vou fazer um parceiro com uma loja. Não deu tanto resultado. Será que faz sentido de novo abordar essa loja? Talvez não. Você já teve um primeiro impacto e não foi interessante. Então, talvez impactar de outras formas com outras lojas, fazendo algumas outras abordagens que eu vou mencionar aqui ao longo da apresentação, possam ser caminhos interessantes para você desenvolver melhor o seu negócio. E aí, algumas ferramentas e dicas super legais para identificar o que o seu público está buscando, tá? E essas ferramentas listadas, gente, basicamente todas são gratuitas, tá? A primeira é o Google Trends. Eu vou pedir até para o meu time compartilhar daqui a pouco o link do Google Trends, que eu acho super, super relevante, tá? O Google Trends, gente, é uma ferramenta que permite, basicamente, você identificar tendências de busca do Google. Tá? Então, quero saber quantas pessoas estão procurando sobre manutenção de ar-condicionado, instalações em geral. O Google Trends consegue te mostrar isso no decorrer de um período, o que pode te dar muitas premissas e muitas estratégias legais para abordar regiões, para abordar públicos específicos por sazonalidade. Então, é uma ferramenta que eu super indico para vocês poderem estar utilizando no dia a dia. A segunda é o Google Keyword Planner. O Google Keyword Planner é uma ferramenta hoje do Google Ads, tá? O Google Ads é uma ferramenta de anúncios do Google, tá? Mas você consegue utilizar ela de forma gratuita e sem qualquer custo. O Google Keyword Planner, ele é um pouco semelhante ao Google Trends, mas ele mostra necessariamente quais palavras de busca as pessoas mais estão procurando e qual é o valor médio delas para talvez uma abordagem de mídia paga, para talvez uma abordagem específica de otimização de um conteúdo de blog ou de um vídeo que você vai fazer posteriormente no Instagram ou no YouTube, tá? E por fim, gente, referência ao setor, acho que esse é um caminho que é imutável. Aqui na Alvo, inclusive, a gente sempre posta bastante conteúdo rico nos nossos blogs. Inclusive, vou até pedir aqui para daqui a pouco meu time compartilhar o nosso blog. Tem muito, muito material legal, tá? A gente fala sobre climatização e refrigeração, CFTV, manutenção, engenharia. Nossa, várias coisas super legais que, se eu fosse falar sobre o blog, eu ia perder só esse webinar falando sobre ele. Então, logicamente, não só no seu blog, mas existem vários outros setores e várias outras
empresas de notícias que informam bastante coisa, onde você pode identificar o seu público, você pode estar presente. E esse é um caminho aqui que eu gostaria sempre de reforçar que é importante para a evolução.